Olá pessoal, salve Maria! Então, vamos iniciar mais um episódio da série Mulheres da Bíblia. Vamos consagrar esse momento ao Imaculado Coração da Virgem Maria, para que pela intercessão dela possamos ter o entendimento que o Senhor deseja através desta aula, daquilo que a palavra tem a nos revelar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a mulher da Bíblia que nós iremos falar nesse episódio é sobre Rebeca. Quem foi Rebeca? Antes de tudo, eu queria falar o significado do seu nome, né? O nome Rebeca significa corda lançada para amarrar animais pequenos. E da raiz hebraica significa amarrar firme, né? Não é qualquer amarrar, não é laçar, é amarrar firme. E nós vamos ver que foi justamente essa missão que Rebeca cumpriu, né? Se tem uma pessoa, né? Rebeca, ela é falada em poucos capítulos, em poucas citações também, mas poucos capítulos da Bíblia. De Gênesis 24 a Gênesis 28, né? Em Gênesis 28, quando o seu filho já vai morar com seu irmão, já se encerra os textos e citações sobre Rebeca. Então, é brevíssima passagem de Rebeca no livro de Gênesis, mas essencial. Se tem uma mulher que quando Deus precisou, ela estava preparada e ela agiu prontamente, essa pessoa foi Rebeca, né? Lógico, antes da Virgem Maria, né? Mas Rebeca cumpriu bem o seu papel. Bom, e quando é que Rebeca entra em cena? Bom, vamos entender. No último capítulo nós falamos de Sara. Quem foi Sara? A esposa de Abraão. Quem é Abraão? Aquele que foi escolhido como pai da promessa, a quem Deus o tirou do seu povo, da terra de Ur dos Caldeus, e pediu que ele caminhasse, né, até chegar à terra prometida, e ali Deus lhe daria uma descendência, né? E quando contei toda a história de Sara, né? Quantos anos Sara teve que esperar até ela engravidar? Em todo esse tempo de espera foi um tempo de preparação, né? Onde Sara foi sendo preparada para ser a mãe de Isaac, aquele que seria o filho da promessa. E então, quem que é Rebeca? Rebeca é aquela que foi escolhida por Deus para ser a esposa do filho de Abraão, a esposa de Isaac. Mas não é que as coisas acontecem assim, né, de uma hora para outra. Houve toda uma preparação espiritual e um desejo, né, tanto do coração de Abraão quanto daquele que ele incumbiu dessa missão de escolher a esposa do seu filho. Então, Rebeca entra em cena em Gênesis 24, né, quando começa a falar do casamento de Isaac. Abraão já estava velho, de idade avançada, e a palavra diz então que ele, né, o seu filho ainda não tinha se casado, ele queria arrumar uma esposa para o seu filho, né? Nesse contexto, Sara já tinha falecido. Então, o que Abraão faz? Abraão chama o seu servo fiel, seu primeiro servo e aquele que gerenciava todos os seus bens, e lhe incumbe de uma missão muito importante. O que Abraão diz para ele? E aqui a palavra já nos revela muitas coisas importantes. Abraão chama o seu servo e diz para ele: eu te faço jurar pelo Senhor, do céu, o Deus da terra, que não tomarás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas irás à minha terra, à minha parentela, e escolherás uma mulher para meu filho Isaque. Perguntou-lhe o servo: talvez a mulher não queira me seguir aqui nessa terra. Será preciso que eu conduza teu filho para a terra de onde saístes. Abraão lhe respondeu: em nenhum caso leves meu filho para lá. O Senhor, o Deus do céu, que me tomou de minha terra paterna e da terra de minha parentela, que me disse:
e me jurou que daria essa terra à minha descendência, o Senhor enviará seu anjo diante de ti, para que tomes lá uma mulher para o meu filho. Se a mulher quiser te seguir, ficarás Se a mulher não quiser te seguir, ficarás desobrigado do juramento que te imponho. Em todo caso, não conduzas meu filho para lá. O servo pôs a mão sobre a coxa de seu senhor, Abraão, e jurou assim proceder. Nesse trecho, a Bíblia já nos revela algo muito interessante. Abraão faz o seu servo jurar e ele estava velho, né? Ele sabia que ele já não conseguiria ir atrás de uma esposa para o seu filho. Então ele faz o servo dele jurar que não escolheria uma esposa para o seu filho entre o povo que ele habitava. E que é esse povo que Abraão habitava? Os cananeus. Mas por que Abraão não queria que Isaac casasse com os cananeus? A palavra é muito clara. No versículo 1 desse capítulo diz: Abraão era então um velho, avançado em dias, e o Senhor em tudo havia abençoado. Se Abraão era um homem abençoado por Deus e em tudo ele estava abençoado, ele foi abençoado, por que ele não queria que Isaac casasse com as filhas dos cananeus? Porque Isaac era filho da promessa e ele também era abençoado. Então ele queria que ele casasse com um povo abençoado, da sua descendência. Na verdade, da sua ascendência, né? Porque eram seus parentes, apesar de não ser diretamente ligado à promessa divina de agora, feita a Abraão, eles eram o povo. Os parentes de Abraão, eles estavam sob outra bênção, que eu vou explicar para vocês. E os cananeus estavam sob uma maldição, porque eles são descendentes de alguém que foi amaldiçoado. Mas quem amaldiçoou esse povo? Se você vai lá em Gênesis, capítulo 9, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui. Isso. Final do capítulo 9, onde fala após o dilúvio. No capítulo 9 de Gênesis, é narrado a vida de Noé depois, alguns trechos da vida de Noé depois que ele desce da barca. E Noé desce da barca com sua esposa, seus 3 filhos e a esposa dos seus filhos. A palavra relata dessa forma. E Abraão tinha 3 filhos, Sem, né? Jafé e Cã. E o que a palavra nos diz? Que Noé, o cultivador, começou a plantar a vinha e depois de beber vinho, ele ficou nu dentro de sua tenda. E Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e advertiu. Fora a seus 2 irmãos. Mas Sem e Jafé tomaram um manto, puseram sobre os seus próprios ombros e andando de costas cobriram a nudez de seu pai. Seus rostos estavam voltados para trás. Então acontece esse fato, Noé que se embriaga, vai para dentro da tenda nu e a palavra diz que Cã viu sua nudez. Aqui, logo depois, quando Noé volta, né, cai em si, passa em embriaguez, a palavra diz no versículo 25 que Noé amaldiçoou a descendência amaldiçoou Canaã. Como que ele amaldiçoa? Dizendo: maldito seja Canaã, que ele seja para seus irmãos o último dos escravos. E disse também: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e que Canaã seja seu escravo. Que Deus dilate Jafé, que ele habite nas tendas de Sem, e que Canaã seja seu escravo. Então ele amaldiçoa Canaã, abençoa Sem, e ele não dá uma bênção diretamente para Jafé, mas ele pelo menos deseja que Jafé viva sob a sombra da bênção da descendência de Sem. Então, se nós seguimos a descendência, quando nós chegamos no capítulo 11 seguinte, no versículo 10, aqui fala a descendência de Sem. De quem vem a descendência de Sem? Abraão. Abraão vem da descendência de Sem, aquele que foi abençoado por Noé. Os cananeus vêm da maldição que foi dada a Canaã.
Então, a palavra é muito clara. Por isso, Abraão não queria que o seu filho casasse com a descendência desses homens amaldiçoados, entende? Então, ele pede que o seu servo, que aqui não é falado o nome, mas a tradição nos diz que o nome desse servo era Eliezer, vá até a terra aonde os descendentes de Sem habitavam, para que de lá pudesse escolher uma esposa para o seu filho, né? E o que acontece? O seu servo muito fiel se começa a arrumar toda a carruagem para ir para obedecer. E o que ele faz? Gente, ele sabia a quem seria a grande missão que ele tinha. Ele era um servo que estava com Abraão desde o início. Então, ele era o administrador. Ele via com os próprios olhos dele que aquele homem era abençoado, que aquele homem estava crescendo muito em todos os aspectos. Deus abençoava o seu trabalho, Deus abençoava a sua plantação, Deus abençoava o cultivo da terra, Deus abençoava as suas ovelhas e tudo dele se multiplicava. A promessa de Deus se cumpria na vida dele. E não só no sentido de multiplicar os seus bens, mas Abraão também era abençoado porque ele via que quando os inimigos o tentavam atacar, Abraão sempre vencia. Quando Abraão passou por perigo, seja quando ele foi para o Egito ou quando ele passou em outras terras estranhas, Abraão tinha um sinal sempre de Deus que lhe dava vitória e lhe protegia. Então aquele servo sabia que a missão era grande, ele sabia que era o casamento mais importante da terra, que ele estava incumbido de ajudar a realizar. Então ele se prepara à altura. O que a palavra diz? Que ele começa. O servo tomou 10 camelos. Gente, ele não pegou 3, ele não pegou 4, ele pegou 10 camelos, né? E o número 10 na Bíblia, nós sabemos também que tem um significado de amplitude, né? Abarca totalmente, são 10 os mandamentos, né? São 10 os talentos multiplicados no Evangelho, né? São 10 os camelos para levar o máximo à altura, o máximo de bens à altura daquela que seria a esposa do filho de Abraão, Isaque. O servo tomou 10 camelos de seu senhor, levando consigo de tudo que o seu senhor tinha de bom, de tudo. Pôs-se a caminho para Araã Naraim, para a cidade de Nacor. Ele fez ajoelhar os camelos fora da cidade, perto do poço. Então, o que esse homem faz? Meu Deus, imagina, ele chega numa terra aonde ele tinha que escolher essa esposa e não poderia ser qualquer mulher da família. Precisava ser uma mulher à altura da missão, sabendo que ele não conhecia aquelas mulheres. Se ele fosse um servo qualquer, ele poderia chegar a qualquer família ali, parente, e oferecer os presentes e levar qualquer mulher. Mas o que a palavra diz que esse homem fez? Esse homem rezou. Esse homem rezou. E ele, naquele momento, ele pediu a Deus um sinal que ele pudesse saber quem era a escolhida, né? Se Deus havia escolhido Abraão, Sara, Deus havia dado a Abraão Isaque como filho da promessa, não é possível que Deus também não tinha escolhido essa mulher. Então ele reza e pede para Deus o seguinte, ele para diante de um poço de água e ele diz: aquela que for, esse é o momento que as mulheres da região vêm pegar água para dar de beber aos animais. Então, aquela que for a esposa de Isaque escolhida, eu a pedirei de beber, e ela não somente me dará de beber, mas dará de beber aos camelos. Olha interessante, né? O sinal que ele pede para Deus, para que ele possa descobrir quem era. Ele pede um sinal de virtude, ele pede uma mulher generosa, né? Uma mulher generosa. Ela não era simplesmente uma mulher virtuosa, ele iria pedir água só para si. Mas olha a condição que ele impõe, para ter certeza que ela era uma mulher generosa. Ele iria pedir de beber água para si, mas ela ofereceria água também para os camelos. Claro, né? Uma mulher, para ser filha da promessa e mãe de uma grande descendência numerosa, precisava ser uma mulher numerosa. Gente, esse homem a palavra diz claramente, ele mal terminou de rezar e Rebeca apareceu.
A palavra diz o seguinte: não havia ele acabado de falar, eis que saiu Rebeca, filha de Batuel, filho de Melca, a mulher de Nacó, irmão de Abraão, trazendo seu cântaro sobre o ombro. A jovem era muito bela, era virgem, nenhum homem dela se aproximara. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. O servo correu para diante dela e disse: por favor, deixa-me beber um pouco da água de seu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E abaixou depressa seu cântaro sobre o braço e o fez beber. Quando acabou de beber, ela disse: vou dar de beber também a teus camelos, até que fiquem saciados. O homem observava em silêncio, perguntando a si mesmo se o Senhor tinha ou não levado a bom termo a sua missão. Aconteceu exatamente como Eliezer havia pedido a Deus. A mulher lhe deu de beber e também, após dar de beber Eliezer, ela ofereceu de beber aos seus camelos. Ele ficou surpreso com tudo, né? Então, ele foi chamado por ela, ele deu para ela alguns presentes e foi chamado por ela também para se hospedar na sua casa. E quando ele chega, quando Rebeca vai à sua casa, conta o que aconteceu, seu irmão logo pede para que ele possa vir estar com eles, né? O irmão dela chamava Labão, e aqui é interessante porque o nome de Labão é mais ressaltado do que o de Batuel. Dá-se a entender que Batuel provavelmente já estava mais velho e Labão, como seu irmão, já tinha tomado frente dos negócios, né? Tinha tomado frente da família. Labão logo corre para estar com o homem na fonte e o acolhe Eliezer na sua casa. E ali ele conta da onde ele veio, de quem ele era servo, se apresenta e a família o acolhe. Só que no momento que a família o acolhe, também autoriza, né, Rebeca a se casar. Porém, eles colocam uma condição, né? Não somos nós que vamos escolher se ela quer ir com o Senhor, é ela quem vai escolher. Se entende que em famílias mais nobres se dava esse direito à mulher, apesar do casamento ser arranjado, ela tinha o direito de escolher se ela queria ir ou não. Rebeca prontamente decide ir com Eliezer. E o interessante dessa palavra é o seguinte: nós vimos e eu contei para vocês que Abraão fez um pedido, né? Pedido a Deus, e enviou seu servo. Eliezer, antes de procurar a mulher ou de perguntar pela família, ele rezou. E antes que ele mal terminasse de falar, Rebeca aparece. Então nós podemos dizer que quem é Rebeca na Bíblia? Rebeca é a resposta da oração. Rebeca é a resposta da oração. É uma mulher abençoada. E aqui é importante a gente entender e nos leva a refletir quantas vezes, né, nós atendemos, acompanhamos mulheres, com certeza, talvez você está passando por isso, ou você tem uma amiga assim, que diz não encontrar a pessoa adequada para se relacionar, para namorar, alguém sério para se casar, né? E não encontra, essa pessoa nunca aparece. Às vezes a pessoa até vai em ambientes adequados, em ambientes familiares, sociais, sejam eventos de família, sejam eventos na igreja, da sua própria religião, e ela não encontra esta pessoa. Ou seja, agora, por outro lado, quantas vezes também nós vemos homens sérios, bons, falando o quanto tem sido difícil encontrar mulheres sérias para casar e não se encontram por vezes. Só que essa palavra nos ensina algo muito interessante. Para você ser a resposta, para você encontrar a pessoa que seria uma bênção para a sua vida, né? Aqui no caso, Isaac precisava de uma mulher tão abençoada quanto ele. Você precisa ser uma bênção, Você precisa ser uma pessoa virtuosa. E quais são as características de uma pessoa virtuosa? Quais são as características de uma pessoa generosa, de uma pessoa abençoada? Rebeca estava nesse momento, onde foi que Eliezer o encontrou? Cumprindo o seu dever,
né? No momento, foi a primeira a aparecer para pegar água, ou seja, ela não é uma pessoa acomodada, ela não é uma pessoa que deixa o que ela tem que fazer para depois. Rebeca não estava à toa, Rebeca estava cumprindo o seu dever de cada dia, né? Independente se ela tinha encontrado o homem, estava buscando alguém para casar ou não, Rebeca estava vivendo, ou seja, podemos dizer o seguinte, Rebeca era uma mulher bem resolvida. As pessoas abençoadas, elas não ficam escorando nos outros, elas não param a vida porque algo que ela deseja não foi realizado. Elas vivem, né? Elas levam adiante aquilo que são suas obrigações e deixa Deus, né, ir trabalhando e movendo nelas aquilo que precisa ser trabalhado no tempo até um cumprimento de algo que precisa ser cumprido. Aqui no caso, um casamento. Por vezes nós encontramos até pessoas que querem iniciar uma missão ou fazer um trabalho e não encontram pessoas ao lado que possam ajudá-las. E aqui é outra coisa importante, né? A pessoa abençoada, ela traz tanta luz que ela chega a ser a resposta da oração do outro. Então, é muito lindo ver isso na palavra. Quem é Rebeca? Rebeca é a resposta da oração de Abraão. Rebeca é a resposta da oração de Eliezer. E por que não dizer, apesar da palavra não ter citado, a resposta da oração de Isaac, né? Com certeza Isaac também desejava uma mulher e uma mulher abençoada. E ela estava pronta no momento em que Deus precisou dela. Rebeca apareceu. Rebeca estava pronta. Não só pronta por ter aparecido para cumprir o seu dever. Então, como você pode se perguntar, mas como eu sei que eu estou pronta? Você está cumprindo os seus deveres do dia a dia? Né? Ou você parou sua vida esperando que as coisas possam acontecer, esperando que as coisas possam mudar. Então, nós nos preparando, vivendo bem aquilo que nós temos que viver no nosso dia a dia, nos relacionando bem, cumprindo os nossos deveres todos os dias, vivendo a nossa fé, a nossa espiritualidade. E outra coisa interessante aqui que podemos dizer também, através dessa palavra, Rebeca era uma mulher de comunhão com Deus. Abraão diz que Deus mandaria o anjo à frente para encontrar. Eliezer era um homem de Deus que rezou pedindo a Deus. Então, quando uma pessoa abençoada e tem uma comunhão com Deus, ela escuta, consciente ou inconscientemente, os direcionamentos do seu anjo da guarda. E se ela está em comunhão com Deus, ela obedece, ela vai, ela faz. E ela está no lugar certo, na hora certa, porque ela se deixa ser conduzida pelo seu anjo da guarda. E nós vamos ver mais à frente, de fato, Rebeca era uma mulher que tinha comunhão com Deus. Então, além de ter virtudes humanas, ser generosa, Rebeca tinha uma relação com Deus. Era dócil ao anjo, que foi de encontro, a moveu e a trouxe diante de Eliezer. Então, quando o seu irmão Labão diz que quem deveria decidir era ela decide prontamente. O servo cumpre a sua missão, leva Rebeca e quando ele chega logo, ela avista Isaac, os dois se encontram e ele a leva, né, para sua tenda e a toma como mulher. É isso que a palavra vem nos dizer. Bom, outro fato importante que nos revela muito sobre Rebeca também é o momento em que nascem os seus dois filhos. Rebeca também, como Sara, era estéril. E Isaac teve que rezar a Deus e pedir, né, pela fecundidade da sua esposa. Provavelmente ela ficou um período, um estéril, mais ou menos uns 20 anos. E quando Isaac ora a Deus, né? A palavra diz que Isaac tinha 40 anos quando ele se casou com Rebeca. E só depois de mais ou menos uns 20 foi que a Rebeca foi conceber. Só que, para surpresa de Isaac, eram duas crianças. E essas crianças, esses bebês, eles já estavam em luta, em conflito no ventre. E Rebeca sentia tanta dor que ela chega a afirmar: se é assim, para que viver? As crianças lutavam dentro dela. Ela foi então, mais um detalhe, mostrando que ela era uma mulher de oração. Passando por esse sofrimento, as crianças lutando no seu ventre, Rebeca, a palavra diz, foi então consultar o Senhor e o Senhor lhe diz. E aqui Rebeca recebe uma profecia.
Há duas nações em teu seio, dois povos saídos de ti se separarão. Um povo dominará um povo, o mais velho servirá o mais novo. Quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos, né? E Rebeca teve dois filhos, que foi Esaú e Jacó. Esaú é o mais velho, que foi o primeiro a nascer, e logo depois veio Jacó. Então, pela ordem da natureza, Esaú era aquele que receberia a bênção de Isaac e levaria adiante a promessa dada a Abraão da descendência. Só que acontece o seguinte: graças a Deus, Isaac tinha uma mulher de Deus, uma mulher prontamente disposta a agir para intervir. Por ser uma mulher de Deus e ter comunhão, a palavra mostra claramente que Rebeca tinha uma certa preferência a Jacó. Por quê? Na Bíblia, nós podemos perceber que os homens que são pastores, eles têm um certo zelo maior pelo seu povo, o cuidado. Esaú era caçador, pessoas mais selvagens, que pode ser, pela tradição, quando nós vamos ler alguns textos da igreja, nos revelam que esse trabalho de caçadores era algo mais selvagem, eram homens muito mais dados a paixões, com menos autodomínio. Rebeca, por ser essa pessoa mais virtuosa, mais recatada, mais espiritual, percebia que Jacó tinha mais essas características de ser mais disciplinado, ser mais espiritualizado. Então, quando Isaac estava para morrer, ele chama o seu filho Esaú, que era o mais velho, naturalmente, pede que ele vá caçar um animal, que ele prepare uma ceia, um belíssimo prato delicioso para ele, com carnes gordas, e que o traga para ele comer. E que depois que ele comesse, ele iria dar bênção ao seu filho, né? E aí, Rebeca escuta isso, mas ela conhecia os seus dois filhos. O que ela faz? Ela intervém prontamente. Enquanto Esaú sai para caçar, ela chama o seu outro filho Jacó, fala com ele para ele ir ali no rebanho dele mesmo e pegar um animal, ou seja, não precisava caçar como Esaú foi, e no seu rebanho, que ela iria preparar esse animal para Isaac comer, e que ele recebesse a bênção no lugar de Esaú. E Jacó na hora ficou um pouco assustado, mas ele vai me reconhecer, meu irmão Esaú é todo peludo, eu não sou, né? Se meu pai me tocar, talvez ele pode me desejar uma maldição. E ela, não, meu filho, fica tranquilo que nós vamos resolver isso. Jacó obedeceu, trouxe o animal, entregou sua mãe preparou rapidamente e colocou sobre ele um manto, né, de um animal todo peludo, de forma que quando Jacó foi levar o prato para o seu pai Isaac, ele ficou surpreso, falou, nossa, mas tão rápido, né? Já chegou, meu filho, muito esperto. Aí ele trouxe o filho para perto, cheirou o filho para saber, ficou, nossa, que estranho, o pelo e tudo é do meu filho Esaú, o cheiro também é do meu filho Esaú, mas a voz é de Jacó. Mas ele não se entreteu muito naquilo e comeu. E assim que ele terminou de comer, ele deu a bênção a Jacó. E a palavra diz que ao dar a bênção, ele diz o seguinte: sim, o odor de meu filho é como o odor de um campo fértil, que o Senhor abençoou, que Deus te dê o orvalho do céu e as gorduras da terra, trigo e vinho em abundância, que os povos te sirvam, que as nações se prostrem diante de ti. Sê um Senhor para os teus irmãos, que se prostrem diante de ti os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar, bendito seja quem te abençoar. Isaac tinha acabado de abençoar Jacó, e Jacó acabava de sair de junto de seu pai Isaac, quando seu irmão Esaú voltou da caça. Interessante a palavra contar isso, porque ele conta que Isaac não ficou nervoso, chateado com Jacó por ele ter feito aquilo. Para ele, Jacó foi mais esperto, né? E aí Esaú reclama porque ele queria, meu pai, mas o senhor não reservaste nenhuma bênção para mim e tudo.
Isaac é firme. O que eu tinha que falar, eu falei. O que eu tinha que abençoar, eu abençoei. A primeira vez que eu li essa palavra, eu confesso para vocês que eu fiquei assim, nossa, mas Rebeca foi injusta. Como que ela troca? Como que ela faz isso com o filho dela? Como que ela pega um filho e coloca no lugar do outro para dar a bênção? Ela enganou, humanamente falando, né? Nós interpretamos assim, ela enganou Esaú, ela enganou Isaac. Não, gente, não foi isso que aconteceu. Rebeca era uma mulher que tinha comunhão com Deus. E tendo comunhão com Deus, ela sabia que aquele que iria cumprir a missão do patriarcado precisava também ser um homem abençoado e um homem virtuoso. A palavra nos conta, né, alguns trechinhos antes, que Esaú, uma vez chegando da caça, diante de Jacó, servindo um prato de ervilhas, diz que ao servir, Jacó pede para ele, e olha, a palavra diz isso claramente, né? Ele dá o prato e fala, ele pede de comer e ele diz, eu posso te dar de comer, mas se você me der sua bênção de primogenitura. Então, Esaú já tinha dado para ele. E qual o valor que ele vendeu a sua bênção? Por um prato de ervilha. Né? Um prato. Então, Esaú era mais passional, mais dado às paixões, mais desordenado. E sua mãe, então entende a importância dessa mulher ser abençoada? Ser prontamente, ter o discernimento prontamente, de saber escolher e agir no momento certo? Rebeca era a resposta da oração de Abraão, a resposta da oração de Eliezer e a resposta da oração do seu filho Jacó. Então, era a mulher que estava pronta para agir, tinha discernimento e percepção do certo e do errado, da virtude e da desordem, do autodomínio e das paixões desordenadas. Era a mulher adequada para esse momento. E o que mais nós podemos aprender, né, com essa história de Rebeca? Enquanto eu preparava nessa formação, lia, meditava, estudava, após começar a gravação, eu me pus em oração e Deus colocava no meu coração o seguinte, algo que eu precisava falar com vocês. Mais importante do que o cumprimento dos desejos do nosso coração é estar preparado para aquilo que Deus quer usar de nós e como Deus quer usar de nós. Muitas desgraças ou coisas vão acontecendo na nossa vida porque nós não estamos preparados, porque muitas vezes nós estamos oprimidos por situações que estão acontecendo e coisas que estamos vivendo. Talvez eu não estou sendo tão claro, vocês não vão conseguir entender, mas eu vou dar exemplos claros, né? Quantas pessoas estão no trabalho, têm certos dons, aptidões, talentos, mas não conseguem colocar em prática? Quantas vezes eu já atendi pessoas que estavam no trabalho, um trabalho por vezes desonesto, né? Seja com questão financeira ou com questões morais. A pessoa, ela está trabalhando ali, precisa daquele dinheiro, mas ela sabe que o que ela está fazendo não é certo e ela não consegue sair dali, ela não tem força para se mover, ela não tem força para agir, né? Ela não encontra interiormente essa força para sair daquela situação e aí ela começa a pecar, sendo cúmplice do erro dos outros. Ela começa a pecar, não o pecado propriamente dela, mas existe ali um espírito de opressão. Gente, Rebeca, nessa situação, poderia simplesmente lamentar. Que pena que o meu filho é assim. Ser cúmplice, né, com Isaac, de dar a bênção a um filho que não estava preparado e aí ter todo um desandar da promessa de Deus. E aqui, uma coisa interessante que a palavra conta e eu não citei. Esaú pegou como mulheres da região e cananeias. E a palavra diz que que essas mulheres, elas eram a amargura para Isaac e Rebeca. Ou seja, as esposas que Esaú escolheu eram cananeias. Imagina o que seria da descendência da promessa de Deus
se essa primogenitura tivesse ido, essa bênção tivesse ido para Esaú. Ele não estava preparado. Ele não estava preparado. Então, Rebeca podia simplesmente lamentar, ficar oprimida, não consigo sair deste lugar, não consigo, que pena, que estou sofrendo, está sendo uma maldição, a vida do meu filho, a descendência, a promessa de Deus. Não, ela não ficou lamentando, ela agiu, ela não foi cúmplice, ela interviu naquilo que estava sob o alcance, que estava no alcance dela, que ela poderia fazer. Nós temos e devemos o tempo todo rezar e suplicar a Deus graças, libertação. Só que aquilo que está ao alcance das nossas mãos, nós precisamos fazer. Quando nós lemos o milagre das bodas de Caná, é Jesus quem transforma a água em vinho, mas são os servos que enchem as talhas de água, para que no momento certo possa ser transformado. Então foi o que Rebeca fez. Rebeca foi lá e preparou o filho, não foi ela que deu a bênção, não foi ela que deu a graça, mas ela fez a parte dela. Ela escolheu o que tinha de melhor para que pudesse cumprir-se da melhor forma a promessa de Deus. Ela contribuiu. Então, por vezes você está num trabalho, numa missão, convivendo com pessoas, se sentindo oprimido, sendo cúmplice de erro dos outros, e você não consegue se mover. Por que você não consegue se mover? Porque você talvez tenha parte com aquele pecado. Gente, por vezes nós precisamos sim fazer não só uma só já é muito bom, mas por vezes fazer sessões de confissão. Por quê? Confessar o pecado da mesma vez? Não, você confessa um pecado, mas depois você confessa a fraqueza. E você confessa todas as vezes que você vai caindo naquele mesmo pecado de omissão. Aquela fraqueza que você tem de ser cúmplice de pecado dos outros, de não conseguir falar. E aquilo vai te libertando, e vai gerando cura. E a comunhão vai te fortalecendo, a Santa Missa. A vida de oração vai te iluminando. Até chega um momento que você descobre, meu Deus, eu nunca estive preso a isso. Meu Deus, eu já era livre, eu não sabia. Seus olhos começam a mudar. Você achava que não tinha, meu Deus, mas não poderia nunca ter deixado aquele lugar, não poderia nunca ter deixado aquele emprego, não poderia nunca ter deixado aquelas pessoas. Você sempre pensava que, meu Deus, não tem lugar para ir, não tem o que fazer. E quando você se liberta, você muda interiormente suas atitudes, você se confessa, você começa a enxergar várias outras opções diante de você. E a lamentação acaba. A lamentação acaba. E você começa a entender que você é protagonista da sua própria vida. Que o Espírito Santo sim quem age, quem move, mas de acordo com as suas decisões. E que é muito importante as decisões que você tem a tomar, né? E aqui eu queria falar também, dei um exemplo de contexto geral, seja em trabalho, convivência, onde a pessoa está, mas eu queria dar um conselho aqui para mulheres, principalmente que estão ou no relacionamento, numa dependência afetiva, num sofrimento e que não consegue se libertar, ou jovens que estão até procurando um marido, um namorado, né, para que tenha um relacionamento sério e possa constituir um relacionamento sério para o resto da sua vida. Procure ser uma bênção. E ser uma bênção aqui não é ficar parado esperando o amor da sua vida chegar. Ser uma bênção é buscar em tudo a vontade de Deus, é buscar em tudo o cumprimento do seu dever, é viver em estado de graça, é se confessar constantemente, é comungar, é ter uma vida de oração, é não ser indiferente à realidade que você está, né? E poder servir a todos aqueles que precisam. Não deixe de praticar a caridade. Se mova em direção a quem precisa de você, mova em direção a quem precisa de um consolo, mova em direção a quem precisa de ajuda, né? Não perca o seu tempo sentado, avaliando, julgando isso, aquilo, as pessoas que estão ao seu redor, ou até mesmo lamentando as situações, esperando que algo externo aconteça para que o seu interior mude. Comece a mudar o seu interior hoje, né? Através da vida de oração e através do estudo, um estudo profundo de espiritualidade, da palavra, de filosofia, vai te ajudar a abrir os seus olhos, a te transformar numa nova pessoa, numa nova mulher.
E você sendo uma bênção, você se tornará a resposta da oração de outras pessoas. E eu queria concluir com um breve testemunho, né? Eu contei para vocês no primeiro vídeo, muitos sabem, eu senti um chamado a desenvolver esse apostolado das mulheres há algum tempo, quando eu ainda estava na comunidade que eu fazia parte. E logo depois que eu saí, já tinha chegado aqui na cidade onde eu moro, uma pessoa, uma senhora me liga e fala: Maria Tereza, eu escuto de você há muito tempo. A minha sobrinha, ela fez escola de evangelização e foi sua aluna. E ela me disse que você tinha saído, você estava fazendo encontros com mulheres, evangelizando. Eu queria te convidar para você vir fazer um encontro aqui. E olha para você ver que interessante. Essa mulher, quando eu cheguei na cidade, ela me deu um testemunho. Que ela tinha ido num encontro, numa comunidade, na Canção Nova, e lá ela fez uma oração, ela sentiu que Deus a chamava a uma missão de evangelizar mulheres, mas ela não sabia por onde começar. Então, quando ela retorna, conversa com essa sobrinha dela, e essa sobrinha dela vai e diz para ela: não, eu conheço a minha professora, que era consagrada numa comunidade, ela está fazendo esse trabalho, está desenvolvendo um apostolado. Então ela me ligue prontamente, Ela realiza esse encontro e eu vou à sua cidade para realizar. Gente, o primeiro encontro. Quando ela me ligou, ela falou assim: eu quero que você venha mês que vem. Em um mês, pouco mais de um mês, deve ter dado um mês ou uma semana. Ela falou com o padre, ela me ligou, nesse processo de me ligar e conversar com o padre, uma pessoa da paróquia queria um encontro lá também, porque ela é da comunidade, próxima à cidade. Então, quando eu fui fazer um encontro na cidade, um encontro na comunidade do lado. Em menos de um mês, ela reuniu mais de 500 mulheres para o encontro. Olha o que é o querer de Deus e Deus encontrar pessoas prontas para realizar aquilo que Ele quer no momento certo. Então, aquilo que você está trabalhando com as suas próprias mãos, tentando fazer ao seu modo, mas ao mesmo tempo se esquecendo daquilo que são os princípios cristãos, as virtudes cristãs, a vida, os mandamentos da igreja, a vida de virtude, a vida sacramental, a vida de oração. Você esquece de Deus e quer trabalhar para Deus. Nós temos que fazer, sim, aquilo que está ao alcance das nossas mãos, mas sem esquecer do principal. Nós só somos católicos se vivermos a fé católica tal como ela é. Então, estar preparado é, primeiramente, ter essa comunhão com Deus, estando em estado de graça. E aí, sim, você será uma bênção e será a resposta de oração para outras pessoas. E olha que graça viver dessa forma. Enquanto você se prepara para Deus, para amar mais a Deus, você tem uma vida de oração, uma espiritualidade profunda, pessoas estão rezando e querendo encontrar pessoas como você. E Deus é aquele, que encontrando essas pessoas, as une como Ele quer. Deus e a Virgem Maria se encarrega de unir os seus filhos. Então, entenda bem isso. Muitas pessoas, por vezes você vai até em lugares adequados, mas as pessoas abençoadas, vou usar o mesmo termo da Bíblia, que vivem em estado de graça, que vivem realmente a fé. Se você não está tendo, de fato, uma vida de virtude, uma vida profunda, o próprio anjo da guarda providencia de separar, de não deixar você nem ter contato com essas pessoas, ou quando tem, Deus providencia de afastar. Por quê? Porque se uma pessoa está sob a graça de Deus, rezando, Deus não vai permitir com que essas pessoas se aproximem, e estrague o projeto de Deus que Ele tem para aqueles que estão se preparando. Então, finalizando, é isso que eu queria dizer para você. Ser uma bênção. Procure sempre fazer a vontade de Deus, estar em estado de graça, viver os mandamentos, uma vida de oração, independente das circunstâncias. E você será a resposta de oração para aqueles que também são uma bênção e buscam pessoas como você. Deus te abençoe.
Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.